E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos começar nesse momento uma série falando sobre análise fundamentalista e eu acho que é uma série muito importante para todos os amigos. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido no mercado como Stormer, tudo bem? Olha só, antes que você desligue aí porque você é trader e você não quer saber de análise fundamentalista nem nada, me dá alguns segundos e ouve o que eu vou falar, e daí se o que eu estiver falando fizer sentido, a gente segue conversando sobre esse tema. Eu entendo que olhar a análise de fundamentos de um ativo é algo extremamente importante para um investidor e também para um trader. E eu vou explicar por quê. Porque a análise técnica em si, ela detém a resposta para um tipo de pergunta. Qual é a pergunta que ela responde? Quando é uma hora boa de comprar um determinado ativo? Mas ela não responde se aquele ativo realmente deve ser comprado ou não. Porque ela não tem como objetivo dizer o que é bom e o que é ruim dentro do mercado. Não é essa a função da análise técnica. O que nos responde essa pergunta, o que é bom e o que é ruim, é justamente a análise de fundamentos. Então é olhando os fundamentos que nós vamos entender se eu quero efetivamente ser sócio de uma empresa ou se eu não quero ser sócio dessa empresa. Eu vou entender se aquela empresa é boa ou se aquela empresa é apenas um pequeno e ilegítimo copo de vômito. E por isso que nós temos que aprender algumas coisas, mesmo que coisas básicas, a respeito do aspecto de olhar o mercado sobre a ótica de fundamentos e automaticamente, então, a partir disso, então, escolher operar nos melhores pontos de compra aquilo que forem ativos muito bons. Então, as duas escolas, elas se complementam, elas se ajudam, elas se interagem. Lembre-se, a maior parte das pessoas que fazem muito dinheiro na vida são os empresários de empresas bem-sucedidas. Então, o empresário de uma empresa bem-sucedida é o cara que faz mais dinheiro na face da terra. Muito mais do que médico, muito mais do que analistas de sistemas, muito mais do que advogados, muito mais do que dentistas. Quem faz realmente muito dinheiro quando dá certo são os empresários. O legal do mercado financeiro é que ele nos permite ser sócios destes brilhantes empresários. Então tu pode te tornar sócio de um Jorge Paulo Lemann, tu pode te tornar sócio de um Abel Diniz, tu pode te tornar sócio, eventualmente, de um ex-falecido Steve Jobs, mas tu pode te tornar sócio de um Jeff Bezos da vida. Então quando você literalmente compra ações de uma empresa que tem bons resultados, você está comprando um patrimônio. E este patrimônio tende, ao longo do tempo, à medida que aquela empresa for sendo bem gerida e bem trabalhada, produzir resultados fantásticos, produzir resultados que realmente surpreendem em termos de números, em termos de valorização e em termos, inclusive, de dividendos. Então, um bom trader procura operar ativos que têm bons fundamentos. Porque dele pode, inclusive, usar a técnica de deixar resíduos. E com isso, então, providenciar um excelente crescimento para o seu patrimônio. Não é para o seu capital, para o seu patrimônio. Então, o que eu vou falar nos próximos dias será como olhar e o que olhar quando nós entendemos ou quando queremos olhar os aspectos fundamentalistas de uma empresa. Um dos primeiros pontos que eu queria conversar com vocês é o famoso IPO. O que é o IPO? O IPO, também traduzido por oferta pública primária, é o momento em que uma empresa lança suas ações para o mercado a primeira vez. Por que ela faz isso? Geralmente ela faz isso porque ela vai utilizar esse dinheiro para alguma coisa dentro da própria empresa. Para comprar outras empresas, ou para abrir outras lojas, ou para abrir outras fábricas, ou enfim, para os projetos que a empresa tem como um todo. Muito bem. E por isso que aparece logo de cara um dos primeiros números importantes a serem observados, que é justamente o quê? O número de ações que estão sendo negociadas no mercado. Então aqui
a gente consegue ver que no momento, no mercado brasileiro, existem 4 bilhões 197 milhões 320 mil ações de VEG3 sendo operadas no mercado. Então isto, por si só, já é uma informação, tá? Uma informação importante a respeito do funcionamento das ações disponíveis no mercado sendo operadas para a VEG. Se a gente multiplica esse número de ações aqui pela última cotação, 28,83, nós temos imediatamente aqui o valor de mercado da empresa, 121 bilhões. 121 bilhões, 9 milhões de reais. Então aqui nós temos já alguns números que ficam interessantes para a gente observar. Tá? Valor de mercado que vai ser observado basicamente pela multiplicação do número total de ações pelo preço de ação. E a gente sabe que nem todas essas ações estão sendo negociadas. Então, muitas dessas ações podem estar em tesouraria, ou seja, dentro da conta da própria empresa, ou eventualmente com sócios principais. Então, aqui é o número total de ações que existem, mas não necessariamente o número total de ações que estão sendo negociadas no mercado. Então, digamos que a empresa tenha decidido colocar no mercado 49% das suas ações para serem negociadas, para ficarem livres no mercado. Isso recebe o nome de free float. Free float, então, é basicamente a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem operadas. Aqui, nós conseguimos ver o volume em financeiro médio, aqui nesse ponto. Volume médio de negociação de ações nos últimos 2 meses. Isto acontece em reais, tá? Não em número de ações. E nós podemos, não neste site, mas em alguns outros sites, existe a possibilidade de observar qual foi o volume médio de ações negociadas por dia no último período. E com isso nós temos uma ideia se aquelas ações estão sendo negociadas em grande quantidade, percentual em relação à empresa, ou em baixa quantidade percentual em relação à empresa. Bom, entendido isso e olhado porque o número de ações é importante a gente ter esse conceito e essa ideia, lá nos Estados Unidos eles usam muito outros conceitos que estão ligados à ideia do número de ações negociadas. Aqui não se procura tanto isso. Esse site que vocês estão vendo é o Finviz. Vou colocar agora para vocês verem. É um excelente site que serve como rastreador de ações. Então veja que se eu pegar aqui, por exemplo, uma ação como a NVIDIA, deixa eu colocar a NVIDIA aqui. NVIDIA. Opa, perdão. NVIDIA. Pronto, aqui é NVIDIA. E a gente colocar a NVIDIA aqui, aparece imediatamente alguns pontos importantes. Ó. Aqui está a capitalização de mercado, 480 bilhões de dólares. A gente consegue ver aqui, deixa eu só desligar isso aqui, pronto. Aí, legal. A gente consegue ver aqui, ó, o PL, que eu vou abordar com vocês mais adiante. O lucro por ação, que eu vou abordar com vocês mais adiante. A gente consegue ver aqui o FR, o famoso FR. Aqui está o short float, que é a quantidade de percentual que está vendido no papel. Short ratio, certo? E aqui então a gente consegue ver um raio-x muito bom de toda a formação da empresa. Tá? O beta da empresa, dividendos, uma série de informações bastante interessantes. Aqui no Brasil, basicamente, quando a gente fala a respeito de olhar os fundamentos de uma empresa, alguns números são muito importantes para nós.
O primeiro número que é muito utilizado dentro da análise de fundamentos é PL, que vocês estão vendo aqui. Mas para que vocês entendam o PL, antes de vocês entenderem o PL, vocês têm que entender esse outro ponto aqui, que é o lucro por ação. E que na minha leitura talvez seja o indicador mais importante para ser observado do ponto de vista de fundamentos. Lucro por ação. Isso significa o que, basicamente? O lucro por ação, resumidamente falando, é o lucro líquido da empresa dividido pela quantidade de ações que existem no mercado. Então, quando a gente vê um lucro por ação subindo, nós estamos entendendo que a empresa está apresentando um resultado, um lucro líquido, cada vez melhor, frente ao número de ações que existem no mercado. Então, aqui no caso, a gente vê um lucro por ação de 0,84, sendo que a gente tem 4 bilhões, 197 milhões, 320 mil ações no mercado. Então, a gente tem um lucro por ação de 0,84. Eu gosto de ver um lucro por ação crescendo. Por que eu gosto de ver um lucro por ação crescendo de trimestre para trimestre, de ano após ano? Porque se eu tenho empresa entregando cada vez mais lucro para cada ação que existe no mercado, isso significa basicamente que os resultados da empresa estão melhorando a cada trimestre, a cada ano. E automaticamente falando, isso bota uma pressão compradora dentro dessas ações e a valorização nominal acaba sendo muito grande. Então, o lucro por ação, idealmente, deveria ser visto sob a forma de um gráfico. Tá? Que a gente pode olhar aqui, ó, no Status Invest. Então, quando a gente entra no Status Invest e coloca aqui, por exemplo, deixa eu entrar aqui com uma das minhas contas. Então, quando a gente coloca aqui o Status Invest e entra no Status Invest, a gente consegue ali, imediatamente, olhar o gráfico do lucro por ação de uma determinada empresa e verificar se está havendo um crescimento disso. Verificar se está havendo um crescimento desse lucro por ação. Vamos lá, enquanto está abrindo ali, vamos colocar, por exemplo, a PTBL. Exemplo, Porto Belo. Então está ali, PTBL 3. Aqui tem o valor atual, mínima das últimas 52 semanas, máxima 52 semanas, dividendo. E daí quando a gente vem para cá, descendo aqui um pouquinho, a gente localiza este fator que está aqui, lucro por ação. E daí eu quero dar uma olhada no lucro por ação em termos de gráfico. Vejam que aqui a gente consegue ver o lucro por ação da PTBL. Era em torno de 0,15 em 2011, sobe para 0,41, 0,57, 0,59, dá uma recuada aqui nos anos de 2015 e 2016. Era Dilma, desastre econômico. Depois a gente recupera. E veja que neste momento, em relação ao ano passado, nós tivemos um crescimento do nosso lucro por ação de 1,51, de 1,47 para 1,51. Bom, o crescimento do lucro por ação, tá, indica que a empresa está entregando cada vez mais lucro para cada ação que existe no mercado. A média está em 0,60 e a atual está em 1,51, algo em torno de 152% acima da média. Bom, isto, por sua vez, indica que a empresa está apresentando resultados cada vez melhores. Muito bem. O que tu gosta de ver em termos de crescimento de um trimestre após o outro? Cara, eu gosto de ver um lucro por ação crescendo de um trimestre para o trimestre do ano seguinte, de preferência mais do que 10%. Isso é um crescimento muito forte, muito sólido e muito estável. Bom, isto vai refletir no PL. Porque o PL, basicamente, é o preço da ação dividido pelo lucro
por ação. Então nós temos um lucro por ação de 1,51. Nós temos um lucro por ação de 1,51. E neste momento, se nós formos olhar o preço da PTBL, está em 9,19. Então, se nós dividirmos 9,19, que é o preço corrente da PTBL, da ação, hoje, aqui, 9,19. Se nós dividirmos isso por 1,51, nós vamos encontrar o PL atual, de 6,08. Então, o PL, basicamente, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação que existe no mercado. E por que isso é importante? Porque quanto mais baixo for o PL de uma empresa, mais teoricamente barata estaria aquela ação frente ao que ela está entregando em termos de lucro. Então, se eu tenho um PL de 6, teoricamente em 6 anos, teoricamente em 6 resultados, aquela empresa teria me retornado em lucro líquido tudo o que eu paguei por ela, o que é algo realmente muito bom. A gente considera PLs abaixo de 10 algo extremamente atraente do ponto de vista de múltiplos. Aqui nós temos um PL de 6,07, o que significa um PL muito, muito atraente de fato. Tá? Então o PL, quanto mais baixo, melhor. Obviamente que o PL não pode ser negativo. Se ele for negativo, significa que a empresa não deu lucro, a empresa deu prejuízo. E isso é algo que nós também não queremos. Operar ações de empresas que estão dando prejuízo. O que a gente quer, basicamente, é operar empresas que estão dando lucro. Para que tu quer comprar uma ação de uma empresa que está dando prejuízo? Não faz nenhum sentido. Então tu pode entrar aqui na parte de lucro líquido, e está aqui, ó. Pega aqui os últimos 10 anos da empresa, aí tu pega, tira a parte custos, tira a parte receita e deixa só a parte de lucro líquido. Veja que nos últimos 10 anos, basicamente, a empresa nunca apresentou nenhum ano no prejuízo. Isso é uma empresa interessante, é uma empresa que apresenta então uma resiliência operacional. Mesmo no pior ano da história da economia nos últimos 25 anos, que foi 2016, a empresa conseguiu um resultado favorável. Quando tu coloca por trimestre, a gente consegue olhar os trimestres da empresa, a gente teve aqui um trimestre negativo, um outro trimestre negativo, mas via de regra, trimestre após trimestre, esta empresa Portobello apresenta lucro líquido, ela dá lucro e, portanto, ela acaba sendo atraente, ela acaba sendo rentável. É diferente, por exemplo, de uma empresa, vou colocar aqui uma outra empresa só para a gente olhar o resultado, de uma Lupa. Vamos pegar a Lupatec. Lupatec. Quando a gente olha os resultados da Lupatec, tá, a gente volta um pouco para cá, olhando o aspecto de PL. O PL dela agora está em 7, um lucro por ação de 0,56. Mas quando você vem para cá e você olha os resultados em termos de lucros, vamos botar 10 anos, trimestral, olha o que acaba acontecendo. A empresa em 2002 deu prejuízo, 2013 deu prejuízo, 2014 prejuízo, 2015 prejuízo, 2016 prejuízo. A empresa só dá prejuízo. A empresa não dá lucro. Ela literalmente não consegue lucro líquido. E aí fica difícil tu querer operar uma empresa que não dá lucro. Não faz sentido algum, para falar a verdade. Para que tu operar uma empresa que não tem lucro líquido? O que a gente quer é uma empresa que tem lucro líquido crescente, cada vez maior, bombando enlouquecido. Nós queremos operar empresas que deem lucro, porque são essas as mais rentáveis, são essas que têm maior possibilidade de valorização nominal. Vamos pegar lojas Renner aqui, só para você dar uma olhada. Lojas Renner, que está aqui. Aqui está o gráfico dela do lucro. Ó. Olha que legal. 10 anos, trimestral. Olha que bonito. Lucro. A maior parte do tempo. Teve 2 períodos que ela teve um pouquinho mais ruim, que foi 2014
E 2021 durante a pandemia. Mas fora isso, lucro líquido crescendo é o que a gente quer, é o que a gente opera e é o que a gente busca. Então, um dos primeiros aspectos que eu olho quando eu vou olhar os fundamentos de uma empresa é lucro líquido, lucro por ação e PL. Esses pontos são fundamentais para a minha interpretação. Eu quero uma empresa que o lucro esteja crescendo, eu quero uma empresa que o lucro por ação esteja crescendo e eu quero uma empresa que tenha um PL de preferência abaixo de 10. De preferência. Existem situações em que o PL está acima de 10. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo.